E aqui estamos, para o nosso segundo encontro. Fico contente que, enquanto ainda havia volta, decidiram continuar se arriscando comigo. Nossa primeira exploração teve uma recepção muito boa, e só tenho a agradecer. Agora, você está assistindo o que se tornará o maior iceberg do YouTube, então se aconchegue e tome seu tempo para se preparar mentalmente. Distraídos pelo estranho fascínio, são incapazes de perceber. Mas o navio continua a se aproximar daquela coisa. É quando a pesada âncora despenca no mar, com tamanha força que a resistência da água parece inexistente, que saem de seu transe. A embarcação para a centímetros daquele estranho corpo à deriva. Todos os olhos, aturdidos, reencontram-se no capitão, que sem dizer uma palavra sequer, marcha até a ponta da proa. Então, desajeitadamente, sobe a cerca e se lança, caindo em terra. Capitão! Um dos tripulantes grita, enquanto corre atrás dele. Vendo-o continuar a andar para algum lugar da ilha, também se joga para alcançá-lo. Seus pés tocam o chão. Um chão verde escuro, carcomido por tons de preto, que ao ser tocado, esmaece em vermelho. Não cervos. Notdir é uma espécie diferente de criptídeo. Criptídeos são criaturas, supostamente da natureza, que são avistadas por pessoas que logo dizem que elas existem. Porém, essas criaturas não são reconhecidas ou comprovadas pela ciência, como por exemplo o pé grande ou o monstro do Lago Ness. Tais criptídeos podem vir a eventualmente serem comprovados pela ciência, como é o caso de um que aparecerá nesse vídeo ainda. Geralmente são uma espécie separada, nova, mas com Notdir o que há é uma diferenciação dentro de uma própria espécie, como se fossem intrusos. São veados, cervídeos, que possuem algo estranho sobre eles. O que é dito é que seus olhos são como os de predadores, voltados totalmente para a frente. O pescoço, extremamente longo, cabeça deformada e pernas pequenas que se contorcem de formas não naturais. Acabou sendo um fenômeno que explodiu no TikTok, com vídeos de avistamentos. Mas apesar da maioria dos resultados de pesquisas sobre esse tipo de criptídeo serem recentes, datando de 2019, desde 2014 já se falava sobre as entidades no 4chan, onde um usuário, numa thread chamada Anon Andando por Trilhas, escreveu: algo estava se movendo pelo campo a uns 27 metros de distância. Era algo realmente estranho, com orelhas pontiagudas e um focinho alongado. Um quadrúpede cruzando o caminho da trilha. E essa coisa parecia muito com um cervo que estava tentando aprender a andar logo depois de nascer. Quer dizer, não bem um cervo, mas a versão de um que parecia um brinquedo desengonçado. E era enorme. Sua história foi a mais antiga que encontrei. A explicação lógica para esse caso seria que são animais doentes. Por isso, tantos avistamentos. Mas quem sabe, talvez realmente sejam lobos na pele de cordeiros. Coin Locker Baby. Se você já teve uma fase fã de Vocaloid, ou se já ouviu algumas músicas, o que for comentado aqui não será surpresa para você. Mas, mesmo que já esteja acostumado, devemos concordar que é estranho. Para quem não sabe nada sobre, é algo até mesmo chocante. Vocaloid é um programa sintetizador de voz, que a partir de letras e melodia pode fazer seus personagens cantarem. Personagens estes, no caso, como Hatsune Miku, a mais popular. Ou seja, antes de recriações robóticas das vozes do Frank Sinatra cantando a música de Five Nights at Freddy's e da Neko Ark cantando Chico Buarque, já existia um predecessor para essa tecnologia. O que abordaremos aqui é: algumas músicas de Vocaloid, independente do ritmo alegre, são intensamente perturbadoras em seu conteúdo. A música que escolhi para falar aqui é Coin Locker Baby. Por motivos de copyright,
Não poderei colocá-la no vídeo, mas se possível, pesquise no YouTube seu nome. Escute um pouco. É animada, não é? Sendo o japonês uma língua não tão universalmente falada quanto o inglês, é fácil deixar passar os significados de muitas das canções de Vocaloid. Mas Coin Locker Baby é desde seu título até toda sua letra uma referência a um tipo de incidente que acometeu o Japão, majoritariamente dentre 1980 e 1990. Após darem à luz, por motivos de pobreza, rejeição, pouca idade, tabu ou gravidez acidental no geral, mulheres levavam seus recém-nascidos para estações de trem, onde em armários liberados por uma moeda, abandonavam-os, trancando eles ali dentro. Segundo algumas dessas mulheres, a esperança era que os bebês chorassem e que assim logo fossem encontrados. Mas foram mais de 191 casos onde isso não ocorreu a tempo. Antes de irmos para o próximo tópico, vale fazer duas observações. Qualquer um pode fazer uma música de Vocaloid, então não é como se essa tivesse vindo direto da empresa. A segunda observação é que a arte no geral sempre pode tratar de tópicos sensíveis, para passar mensagens ou para nos relembrar de certos eventos. Batidas no espaço. Em 2003, a China foi o terceiro país a, independentemente, enviar alguém para o espaço. Yang Dewei passou por rigorosos testes antes de ser, de fato, enviado. Seu psicológico foi avaliado como perfeitamente estável. Não era uma pessoa suscetível a quaisquer tipos de alucinação. No silêncio inquebrável do espaço, distante de absolutamente qualquer porto seguro, ele começou a ouvir batidas na porta do foguete. A primeira coisa que fez foi checar se tudo estava funcionando corretamente. E estava. Aquelas batidas não eram decorrentes de qualquer problema. A batida na porta continuou e continuou. Ele tentou olhar para fora, mas não viu nada. Em suas exatas palavras, as batidas eram como as de um martelo de madeira em um balde de ferro. Esse evento o atormentou. Quando chegou em terra, decidiu fazer experimentos na nave, de toda forma possível, para reproduzir o som que ouviu, mas sem sucesso algum. Na época, manteve-se em silêncio, temendo a reação do governo chinês. Não seria a primeira vez que algo assim acontece. Em 1969, astronautas ouviram o que seriam os sons de um assovio no espaço. Sons constantes. E na verdade, temos gravações disso, que foi algo guardado pela NASA por muito tempo. Corpo seco. É seguro dizer que, enquanto outras culturas têm skinwalkers, flashgates, Rake e etc., nós, brasileiros, temos o corpo seco. Para preencher esse espaço de criatura esquelética e pálida tão avistada. É dito ser um cadáver, condenado a vagar pela terra eternamente, já que em vida fora tão asqueroso que nem mesmo o solo quisera o comer ou o inferno lhe aceitar. Em um estado entre vida e morte, não pode apodrecer, mas também não pode ganhar nenhum vigor. Sua pele é ressecada, com o couro grudado nos ossos. Dentre os pecados imperdoáveis que teria cometido, está ali torturar e matar a própria mãe, atrocidades contra padres e familiares num geral, ser um grande descumpridor de promessas e etc. Circula por lotes, terrenos abandonados ou encruzilhadas. Às vezes, fica por áreas que costumava passar seu tempo quando vivo. Pelo amargo rancor que carrega de sua vida, costuma perseguir, aterrorizar e até mesmo agredir aqueles que por infortúnio o encontram. Existem relatos de que, quando sozinho, na calada da noite, em seu atordoante silêncio, às vezes pode-se ouvir o lamentar, gemidos e gritos dessa alma condenada. O homem silencioso.
O Homem Silencioso é o apelido dado a um homem de 51 anos chamado David Hampson. David é conhecido por ficar parado no meio do tráfego das ruas de Swansea em completo silêncio, causando diversos congestionamentos. Isso por mais de 7 anos. Ninguém faz ideia alguma do motivo pelo qual ele faz isso. Simplesmente faz. Em 2017, foi preso, sentenciado a 3 anos de prisão, e no momento de sua defesa, permaneceu em silêncio. Não quebrou seu silêncio nem sequer para falar com qualquer advogado. A polícia confirmou que ele é sim capaz de falar, mas simplesmente se recusa. Na verdade, ele foi preso cerca de 9 vezes, até as últimas notícias que vi sobre. Uma vez, na prisão, fez uma barricada com seu colchão e simplesmente tacou fogo nele. É claramente um homem que precisa de ajuda psicológica. A porta B do Templo Padmanabh Swami. O Templo Padmanabh Swami, cuja pronúncia eu realmente não sei, de verdade, é considerado o templo mais rico de todo o mundo, e sua criação é datada em cerca de mais de 2.300 anos atrás. É tão rico que essa construção gigantesca, com cerca de 30 metros, é coberta de ouro em seu exterior, mas esse não é o foco. Em 2011, o governo indiano permitiu que seus 6 cofres fossem explorados. Aqueles que foram abertos revelaram guardar tesouros de valores estimados a bilhões ou trilhões de dólares, milhares de moedas de ouro de 200 anos antes de Cristo, uma estátua de ouro puro da divindade local, coroas, artefatos e outros. Aqueles 5 cofres configuraram o que é até hoje uma das maiores descobertas de tesouro da história. Bem, se você estava prestando atenção, deve ter notado que existem 6 cofres na verdade, e só 5 foram abertos. E o sexto? Bom, este é o cofre B. Sua primeira porta, de madeira, foi facilmente aberta, e encontraram uma segunda de ferro, que também foi aberta. Depois disso, mais uma, a porta que o sela até hoje. Com adornos completamente hostis de cobras e dragões, esses símbolos são interpretados como avisos do mal, do perigo que há por trás daqueles portões. Pareceu nunca ser aberto. Na verdade, aquela parede é realmente como um lacre. As tentativas de abri-lo inicialmente fracassaram, e as lendas diziam que poderia ser aberto somente com um mantra hindu perdido. Em poucos dias, o governo ordenou que aquele cofre nunca mais fosse tocado. Dentre os diversos medos sobre o que os portões guardam, um deles é de alguma doença, maldição secular ou até mesmo algo que traga o fim dos tempos. Compilar informações sobre isso foi complicado, pois muitos dos artigos na verdade parecem ser extremamente sensacionalistas em um senso religioso. Mesmo que essa seja a natureza do local, o desejo é o de juntar os fatos concretos para trazer aqui. Arquitetura nuclear hostil. De certa forma, ligo o tópico passado com este, colocando isso em sequência como um gancho. Em mais de 10.000 anos, como o mundo será? Essa é uma pergunta que pode ser feita à vontade, mas algumas das respostas para ela trazem grande receio para cientistas. E se até lá, nossas línguas e símbolos costumeiros morrerem? E se não pudermos nos comunicar com os homens do futuro? Mas espera, qual é a importância de nos comunicarmos com eles? Bom, é que estamos deixando uma herança que pode significar a morte de muitos, algo que viverá todo esse tempo, o lixo nuclear. O lixo nuclear irá durar por milhares de anos, ainda nocivo,
E se algum homem do futuro encontrar as terras onde nos enterramos, decidir escavá-las ou plantar nelas, ocorreria uma tragédia. É por essa razão que os avisos de longo termo sobre lixo nuclear são elaborados. Os pictogramas, ou seja, a escrita em símbolo, apesar de pensada para o caso, também tem altas chances de falhar. A língua, certamente, tem mais possibilidade de cair em desuso quando comparada a símbolos, mas nada garante que estes viverão também. Por isso, urge outra medida, a da arquitetura nuclear hostil. Construções assustadoras, desconfortantes, que serão deixadas da nossa civilização para a deles. Enigmáticas e por natureza repulsivas. As ideias vão de torres pontiagudas emergindo do chão, torres com galhos espinhosos, simplesmente um chão completamente espinhoso por todos os ângulos. E vale lembrar que tudo isso teria pelo menos 10 metros cada coisa, algo realmente colossal. Também pensam em preencher o chão com concreto ou pedras para que não possam fazer nada neste, esculpir na terra raios que possam ser vistos de cima e etc. A hipótese mais assustadora, todavia, é a dos blocos proibitivos, que consiste na construção de blocos do tamanho de casas, pintados de preto e organizados todos de forma irregular, como se fosse a estrutura de uma grande cidade completamente inutilizável, espaçadas de maneira que, ao vento passar por elas, assobiará assustadoramente. Resumindo, é utilizar da arquitetura e da arte para passar sentimentos de medo e negatividade, monolitos que devem ser temidos pelo bem do povo futuro. O enigma do número 23. O enigma do número 23 consiste na crença que o número 23 possui alguma implicação maior, seja espiritual ou kármica. As pessoas que acreditam nisso variam entre a fé de que esse número traz sorte ou azar, mas concordam entre si que ele se manifesta com uma frequência não natural. A primeira pessoa a apontar isso foi William S. Burroughs, em 1937. É relatada por Robert Anton, que escreveu: William conhecia um capitão chamado Clark, que por volta de 1960 estava comemorando que por mais de 23 anos navegou sem sequer um acidente. No mesmo dia, o navio de Clark sofreu uma tragédia que matou todos os tripulantes. Enquanto William estava me contando sobre isso, o rádio de fundo anunciou que um avião havia caído na Flórida. Seja por ironia do destino ou qualquer outra coisa, o voo era o número 23 e o piloto chamava-se Clark. O número 23 também é encontrado em diversas conspirações. E assim como o número 13 e 4, existem pessoas que têm fobia dele, um medo chamado eicositriofobia. Caso esteja no computador, quero te pedir que olhe seu teclado por um instante e localize o W. Ele é a 23ª letra do alfabeto, e por acaso tem 3 pontas para cima e 2 para baixo. No seu teclado, ele fica logo entre o número 2 e 3. Agora vou, o mais rápido que posso, listar algumas ocorrências do número 23. A soma dos 6 primeiros dígitos de π resulta em 23. A primeira transmissão em código Morse utiliza da passagem bíblica 23:23. Júlio César foi apunhalado 23 vezes em seu assassinato. Cada pai contribui com 23 cromossomos no DNA de uma criança. Um dia possui, na realidade, 23 horas e 56 minutos. O eixo da Terra é inclinado em um ângulo de 23 graus. O sangue demora 23 segundos para percorrer todo o corpo. Essas repetições são o suficiente para que então, no subconsciente de alguns, a numeração tenha ganho um status místico. Sendo assim, é melhor manter-se de olhos abertos para a próxima vez que ver o número 23 por aí. Camera Heads. Camera Heads é uma creepypasta e lost media. Supostamente originada em 2008 no 4chan, foi completamente esquecida por muito tempo e relembrada atualmente. As lembranças da história, amplamente concordadas por aqueles que a relembram, é que nela um homem encontra uma mochila rasgada, com uma fita VHS retratando o ponto de vista de uma criatura, uma câmera quebrada e um papel que diz: "Eu matei um Camera Head". Conforme a história progride,
o homem começa a sentir-se observado, seguido, pelas criaturas que descobre ser os tais Cameraheads. A maior evidência de que a história existiu seria de que uma wiki chamada Xenopédia, que costumava ser a wiki do board sobrenatural do 4chan, possuía um link sobre ela, mas isso também foi perdido. A descoberta significativa do caso, até os dias atuais, foi em 2020, onde um vídeo do YouTube de 2010 intitulado Camerahead foi encontrado. Por estática e uma criatura de rosto branco e largo sorriso em certo momento. E é tudo o que há no vídeo. Ok, um update descontente. Existem algumas coisas que são melhores perdidas pelo tempo. Enquanto eu estava pesquisando mais sobre o tópico, na hora da edição, descobri que a creepypasta foi reencontrada. E é decepcionante. Não tem graça alguma e é só realmente o básico do que aquelas pessoas lembravam. Pepsi, o sexto maior exército. No ano de 1959, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética organizaram uma exposição para que fossem expostos os progressos dessas potências, seus feitos industriais e científicos. Enquanto a União Soviética focou seus displays em satélites, foguetes e naves, o ZEWA, em Moscou, optou por uma aproximação muito diferente: a vida cotidiana. Eram desfiles de moda, carros, cosméticos e, o mais importante para essa história, Pepsi, à vontade para os soviéticos. O evento foi tão ilustre que nele, Nikita Khrushchev, líder do país, e Richard Nixon, que na época ainda não era presidente, mas sim vice, passaram o tempo todo juntos, conversando sobre os benefícios e malefícios de cada um de seus sistemas, de forma inspiradoramente amigável. Em algum momento da discussão, todavia, Khrushchev sentiu sede, e o diretor de marketing da Pepsi, ao ouvir isso, correu para ele com uma Pepsi. E foi amor à primeira vista. A imagem dele bebendo Pepsi, realmente, foi excelente para o marketing, mas rendeu muito mais do que somente isso. Anos depois, a Pepsi tornou-se o primeiro produto ocidental em solo soviético. E você se pergunta, como um país socialista faz negócios com um capitalista? Sua moeda não tinha valor. Bem, inicialmente, os russos decidiram pagar com o melhor que tinham, vodka. Mas isso não durou muito tempo. E o surreal aconteceu. A União, aceitando um acordo de 3 bilhões de dólares, decidiu pagá-lo com equipamentos militares. Foram dados à Pepsi 17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um contratorpedeiro. No período em que a Pepsi teve tais equipamentos, ela foi a sexta maior potência militar do mundo. Isso teve fim quando foram todos vendidos pela empresa de refrigerantes para uma empresa de sucata. Não é nessa realidade que veremos em livros de história guerras travadas pela Pepsi. Hogzilla. Hogzilla é um criptídeo visto pela primeira vez em 2004, quando rumores deste começaram a circular. Supostamente o híbrido de um javali selvagem com um porco doméstico, com 450 quilos e quase 4 metros. Mesmo que existam porcos grandes, um deste tamanho era improvável de ser real, quase como se fosse um exagero forçado, uma criatura gigante. É até comum a existência de pessoas que têm como objetivo ou hobby irem tentar caçar criaturas como skinwalkers ou pé grande. Mas isso nunca resulta em nada, porque se resultasse em algo, seria como o caso do caçador Chris Griffin. Em 2005, Chris, que era caçador, decidiu se aventurar pela região, com uma esperança muito vaga de realmente encontrar algo, mas encontrou. O tal porco gigante das lendas estava em sua frente, então, com a mira firme, atirou e matou. Isso, de uma vez por todas, comprovou para toda a comunidade científica que aquela criatura era real, elevando Hogzilla do status de lenda e criptídeo para animal provado pela ciência. As imagens dele são impressionantes, e até mesmo se parece com algo que se veria na pré-história. Depois disso,
Outros casos de Hogzillas aconteceram, incluindo um que foi caçado por um garoto de 12 anos e outro que foi apelidado de Hog Kong. É um nome digno para rivalizar seu antecessor. Os 9 desconhecidos de Ashoka. Novamente, nossa jornada nos traz para a Índia em um mesmo vídeo. Os 9 desconhecidos de Ashoka é uma suposta sociedade secreta indiana formada originalmente há mais de 2.400 anos atrás, pelo imperador Ashoka. Ashoka acreditava que conhecimento era poder, que a chave para preservar tal poder era buscar sabedoria, cultivá-la e usá-la para o bem. Acreditando tanto na força do saber, o imperador também temia que esse conhecimento caísse nas mãos das pessoas erradas. Então, não poderia ser público. A conspiração diz que enfocou os 9 homens mais brilhantes da Índia, instaurando assim a seita que teria esse poder. Era organizada de forma que, quando um membro morresse, outro homem de seu nível seria indicado para seu cargo. Então, pode durar até os dias de hoje. É dito que alguns conhecimentos das práticas mais ocultas deles foram vazados nestes tantos anos de história. Dentre essas práticas, a de matar com somente um toque, uma técnica misteriosa e proibida que dizem ter sido o que inspirou o judô moderno. Gostaria de aproveitar para lembrar novamente que esse tópico é somente uma teoria da conspiração, sem muito embasamento. Diabo.com. Primeiramente, eu não estou aconselhando que entre neste site. Seu conteúdo pode ser altamente ofensivo para muitos e, aparentemente, não existe nenhuma moderação quanto às imagens de gore e outros. Diabo.com é um site que data por volta de 2006, cujo inicialmente tinha a ideia de ser um mural de pedidos ao ente que lhe dá nome. As instruções dele dizem que você deve postar uma foto junto de seu pedido, com o rosto exposto, sem óculos de sol ou qualquer outra coisa. Imagens com filtro seriam removidas, dentre outras questões mais técnicas que não são importantes. Também há uma seção que premia, ou melhor, premiava, pessoas devidamente caracterizadas de acordo com o tema do site. Hoje em dia, ainda existem alguns pedidos ali, incluindo muita gente pedindo dinheiro e colocando pics delas, por alguma razão, mas diria que é predominado por piadas ou absurdos de baixo calão. No nome de cada usuário, há a foto que postou. E como não há mais nenhuma obrigação de ser uma foto de pessoa, bem, sempre é uma surpresa. Algumas genuinamente engraçadas, outras sem sentido nenhum, e outras bizarras ou realmente perturbadoras. Eu não pude encontrar grandes informações sobre o site e sua origem, e até mesmo encontrá-lo na época foi um acidente. Lembro-me de estar em ligação com amigos, vermos um meme de um gato perplexo e adicionarmos, sem razão, a legenda: eu com 5 anos, pesquisando diabo.com. Então, pesquisamos isso e, de fato, acabamos encontrando algo. O inseto mais velho de toda a história. A criatura chamada de o inseto mais velho de toda a história é um suposto criptídeo que o nome já auto-explica. Essa história surgiu vinda, novamente, de Fernando Olaço Henriques, a mesma pessoa que citei no vídeo anterior. E como eu disse, não é exatamente uma fonte confiável, mas o que ele traz nunca deixa de me fascinar. É simplesmente surreal. Se vocês estão somente ouvindo este vídeo, recomendo que observem o que Fernando diz ser a aparência da criatura. Estará na tela. Segundo ele, não adianta negar somente por não gostar do que está vendo. Essa é uma das verdades. A realidade que tentam esconder simplesmente por ser, para alguns, feia. Ele procede em extensivamente descrever os hábitos do ser, e sustenta tudo com a fala de que os insetos são o grupo da natureza com maior variedade de espécies. O que há de tão estranho em uma delas se parecer assim? Para ele, não é fora do comum, além de, claro, o tamanho que é um pouco diferente. Cerca de 1,40 m. Dentre os hábitos, são os comuns dos insetos. Ao deixar sua janela aberta, é capaz de encontrá-lo na sua parede. Afinal, um inseto pode sempre entrar.
Mas um diferencial é que ele nunca vai tentar pousar na sua comida, como moscas ou etc. Apesar de ser sim atraído pelo cheiro dela, mas tudo o que faz é sentir o aroma enquanto observa. Partículas caídas das patas deles datariam até mesmo de antes do surgimento de dinossauros, e a forma atual talvez nem sempre tenha sido sua aparência, mas sim algo que obteve depois de trocar seu exoesqueleto e metamorfar-se incontáveis vezes. É possível encontrar o exoesqueleto de um deles em sua casa, e Olaço instrui que você não se desespere. Neste momento tão delicado, gostam de esconder-se em lugares escuros, como em armários ou abaixo de camas. Mas em hipótese alguma você deve perturbar sem o seu casco protetor. Certifique-se de que nenhuma luz o toque, não faça nenhum contato físico e não olhe muito para este. Se olhar, não pare. Tudo isso, pois pode acabar se agitando. Gostaria de perguntar para vocês: querem ouvir mais vindos de Fernando Olácio? Claro, não mais que um tópico em cada parte. Nunca vi nenhum outro canal falando sobre ele, e por isso, tenho certeza que muito acaba sendo realmente desconhecido. Hospícios de Barbacena. Barbacena é uma cidade brasileira em Minas Gerais. O clima da região é ameno, e por isso, veio-se a ideia de que lá poderiam ser tratados transtornos mentais e tuberculose. Assim, em 1903, foi fundado o Hospital Colônia Barbacena. Vocês devem imaginar que, se tratando de tal época, as questões de saúde mental eram muito mal vistas e até mesmo absolutamente incompreendidas. A maior parcela das pessoas de lá não tinham nenhum problema mental de verdade. Eram no máximo incômodos para pessoas ao seu redor. Em suma, quase qualquer um era apto para ser enviado. Alguns tipos de pessoas enviadas eram garotas que perdiam a virgindade antes do casamento, pessoas consideradas rebeldes, pessoas com qualquer deficiência, mulheres que foram traídas, etc, etc. O que o mundo não imaginava, todavia, é que anos mais tarde, o Colônia seria chamado do mesmo nome daquela terrível tragédia que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Digo isso para contextualizar vocês sobre os horrores desse lugar. As pessoas enviadas provavelmente nunca mais veriam qualquer outra pessoa do seu passado. O local superlotado era um inferno onde seriam abandonados às vezes por até mesmo mais de 50 anos. Tinham de beber água de esgoto, eram deixados nus por longos períodos de tempo, expostos a quaisquer condições. Deixavam os pacientes dormirem uns em cima dos outros, e muitas vezes eram tantas montanhas de pessoas que houveram casos de morte por esmagamento e sufocamento daqueles que adormeciam nas bases. Para adicionar ao desrespeito, o hospital fazia dinheiro extra com a venda dos cadáveres para dentro e fora do Brasil. Outros corpos não vendidos eram colocados no ácido para serem dissolvidos. No pátio, na frente de todos os outros que sabiam que teriam o mesmo destino. Lá, também haviam procedimentos de lobotomia, a famosa, entre muitas aspas, cura das doenças mentais para os antigos. O hospital só veio ao seu fim em 1980. Não faz tanto tempo assim que esses horrores estavam aí. Até hoje, existem pessoas que desejam que essa história permaneça um segredo, esquecida. Bom, é importante que façamos o oposto do que querem, que sempre lembremos disso. Posterity will show me to be the greatest the world has ever seen, a genius among non-entities. Antes de tudo, eu quero agradecer especialmente ao nosso primeiro apoiador do Apoia-se, Mauro Pires da Rocha. Muito obrigado, amigo, de verdade.
O link está na descrição, caso também queiram incentivar essa jornada e receber partes dos vídeos antes que estejam totalmente prontos. Também quero falar sobre o nosso grupo do Discord, que estou inaugurando neste vídeo. Algumas pessoas no vídeo anterior pediram por alguma forma de contato, então pensei que seria uma boa ideia. Vamos conversar um pouco. Espero que tenham gostado dos tópicos deste vídeo, e aqui encerra-se a parte 2 de 100. O feedback de vocês me ajudará a continuar guiando essa série. Um like e uma inscrição ajudam muito, e eu leio todos os comentários. E agradeço, mais uma vez, por como reagiram ao primeiro episódio. Não esqueça de checar seu armário essa noite. E tenha um bom sono.